Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou te ensinar como elaborar o relatório técnico de inspeção do SPDA conforme a NBR 5419 de 2015. Se esse assunto te interessa, já curte esse vídeo, se inscreve em nosso canal e ativa as notificações. Sabe por quê? Para que você saia na frente dos demais que não irão ver esse vídeo. E nos dias atuais, quem tem conhecimento larga na frente. Se você ainda não me conhece, eu sou Victor Narbal e estou aqui para te ajudar na área de SPDA. Agora vamos ao computador. Bom, estando aqui no nosso computador, vamos apresentar o modelo que costumamos utilizar aqui na VH Engenharia e Consultoria, relacionado ao relatório técnico de inspeção, tá? Do PDA. Eu não errei não, é PDA mesmo, tá? PDA é a nova nomenclatura da NBR 5419 de 2015, na qual contempla a proteção geral para uma estrutura, tá? Esse PDA ele é formado pelo SPDA mais as MPS, ok? Então esse modelo aqui que utilizamos, aqui inicialmente tem a capa, tá, do relatório, com a logomarca, com o ano que foi realizado esse relatório, o título desse relatório, tá? Aqui como sugestão, você poderá colocar o nome do cliente, tá? Normalmente nós colocamos o nome do cliente, retiramos por motivos óbvios, tá? Aqui nesse espaço também colocamos uma foto, né, básica lá da estrutura a ser inspecionada, tá? Também aqui foi retirado. Aqui nós temos aqui, substituímos o nome da cidade onde realizamos pelo nome cidade, para que você possa entender que aqui você poderá colocar como sugestão o nome ou a localidade onde você estará realizando esse relatório, tá? Bem como o ano. Aqui nós costumamos colocar o nome do cliente, tá? Relatório técnico e nome do cliente aqui no cabeçalho. Esse cabeçalho, por sua vez, ele irá fazer parte de todas as páginas do relatório, tá? Aqui nós utilizamos esse acompanhamento aqui, tá? Onde ele traz a revisão, caso seja uma revisão inicial, aqui em nosso caso é a revisão 00, é a revisão inicial, tá? O motivo dessa alteração, no caso aqui é uma emissão inicial, por quem foi preparado, por quem foi verificado e por quem foi aprovado. Isso aqui é um controle interno nosso, tá? Para melhor acompanhamento dos nossos clientes. Isso aí fica a critério de você utilizar ou não, tá? Aqui no rodapé tem os dados da empresa, tá? Que está realizando essa inspeção. Aqui no nosso caso, VH Engenharia e Consultoria, a nossa empresa, o endereço e tal, e-mails, contatos, CNPJ, enfim. Aqui temos o sumário, tá? Onde através do sumário estarão as seções e as suas respectivas páginas, tá? Para ficar um melhor acesso e localização dos itens, tá? Então aqui nós temos
as seguintes seções: dados do cliente, termos e definições, considerações iniciais sobre o SPDA, objetivo, referências, considerações sobre a inspeção do SPDA, situação do SPDA para edificação, documentação técnica, registro dos valores medidos, tá? Subsistema de captação, descidas, condutor de descida horizontal, anéis condutores horizontais, conexões de ensaio, subsistema de aterramento, equipotencializações e o nosso parecer técnico. E o anexo, que poderá ser a RT do relatório, tá? Que são dados do cliente a serem preenchidos, tá? Como referência utilizamos aqui os principais dados, como razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, município, contato e a data da avaliação, tá? Aqui entre os termos e definições, que são os principais termos técnicos que irão ou poderão surgir do desenvolvimento do relatório, tá? Para que o cliente, normalmente leigo, ele possa se familiarizar inicialmente e entender um pouco sobre o relatório. Aqui nós entramos nas considerações iniciais, tá? Que vai falar um pouco sobre a filosofia de proteção contra descargas atmosféricas, vai citar algumas legislações federais, né, como a NR10 na sua obrigatoriedade, enfim, normas estrangeiras também. É digamos assim, um overview aí das considerações iniciais sobre o SPDA. Aqui entramos no objetivo, tá? Aqui entrando propriamente dito no relatório, no qual você irá especificar e informar do que se trata esse relatório, tá? Então, aqui como sugestão, nós costumamos colocar esse texto. Esse documento tem por objetivo registrar a inspeção realizada no SPDA, tá? Aqui é o nome do cliente, e fornecer, caso seja necessário, recomendações para melhorias do mesmo, tá? Referências normativas, tá? Nesse caso aqui nós utilizamos basicamente a NBR 5419 de 2015, tá? E a norma 15.749 de 2009, que trata de medições de resistência de aterramento de potenciais, tá? Por que nós utilizamos essa norma de resistência de aterramento? Já que a 5419 não mais exige esse ensaio. Simplesmente porque nessa edificação, nessa estrutura, tratava-se de uma edificação antiga, tá? Na qual a única infraestrutura de aterramento existente lá eram por artes, tá? Logo, para tentarmos mensurar ou validar de alguma forma esse aterramento, tivemos que coletar medições de resistência de aterramento, tá? Lembrando que a medição de resistência de aterramento ela já não é mais obrigatória, tá? E nem recomendada pela 5419 na sua revisão em 2015. Porém, se você for realizar inspeções em edificações antigas que ainda não estejam em vigor a NBR 5419 de 2015, recomenda-se que seja realizado a medição de resistência de aterramento, tá? Por quê? Porque certamente você não terá a infraestrutura de aterramento conforme recomendado a revisão de 2015, que é o anel circundando o perímetro da edificação ou uma SPDA estrutural, tá? Aqui temos considerações sobre a inspeção do SPDA. Aqui temos dados básicos como data de inspeção, quais são as condições meteorológicas do clima, tá? Lembrando sempre
que esse relatório, inspeções, manutenções, qualquer tipo de avaliação no SPDA, ele deve ser em dias ensolarados, tá? É proibido totalmente qualquer tipo de avaliação no sistema em dias nublados ou de tempestades, né? Aqui as análises, o que iremos ou o que foi verificado, tá? A documentação técnica inicial, a integridade física dos condutores, a inspeção visual das conexões barra fixações, qualidade dos materiais empregados na instalação e arranjo e dimensões do SPDA, tá? Então, basicamente, para que você possa entender, esse relatório, nós avaliamos um SPDA do tipo externo, tá? Lembrando que SPDA externo é aquele que não faz parte, não está integrado na própria edificação, tá? Exemplo de um SPDA isolado é uma antena de telecomunicações, por exemplo, que ela está isolada da estrutura a ser protegida, tá? Ou seja, o caminho de escoamento, uma vez que há uma incidência de descarga atmosférica, esse caminho de condução pelo subsistema de descida, ela não está integrada com a edificação a ser protegida, ou seja, ela está isolada, por isso SPDA isolado, tá? Por exemplo, uma caixa d'água seria um outro exemplo, que estivesse isolado da edificação. Vamos lá, então, situação do SPDA para edificação, tá? É a documentação técnica, na qual seguimos aqui a parte documental, né? Que chamamos de primeira etapa, tá? É a análise documental. Essa análise documental deverá estar contida nesse relatório, tá? Porque ela inicia-se através do projeto, existência ou não dele, existência ou não de projeto as-built, tá? Existência do relatório de gerenciamento de risco, também outro item obrigatório, tá? E, caso seja necessário, do relatório sobre a resistividade do solo. Lembrando que SPDAs com nível de proteção 4 e 3 não são obrigatórios a ver o relatório sobre resistividade do solo. Somente é obrigatório para níveis de proteção 2 e 1. Tá? Aqui nós temos a situação desse item de verificação, tá? Para a edificação. Aqui eu tenho o item, tá? Aqui no caso eu estou avaliando o relatório sobre resistividade do solo. A situação dele, ele pode ser adequado, ele pode ser não fornecido, ele pode haver a necessidade de adequação e de não se aplica. Tá? Adequado é no sentido da existência, existe aquele documento. No nosso caso aqui, ele não é fornecido, ou seja, porque não havia necessidade da existência desse documento. Tá? Aqui o prazo de manutenção do sistema, tá? Seria imediato. Por que imediato? Na verdade, só corrigindo, porque a gente está relembrando aqui um caso passado. Ele não foi fornecido porque a gente não tinha o projeto e não tinha o gerenciamento de risco. Tá? Logo, não sabíamos qual o nível de proteção adequado. Então, colocamos aqui como imediato, iniciando aqui a elaboração do projeto, tá? Medida saneadora, providenciar a elaboração do projeto de SPDA as-built, providenciar o relatório de gerenciamento de risco, que vai definir a necessidade e o nível de proteção, qual é o nível de proteção, tá? E através do gerenciamento de risco nós vamos verificar se o relatório de resistividade do solo se adequa ou não a essa estrutura, tá? Então aqui temos uma nota,
A medida saneadora para cá foi providenciar o relatório de gerenciamento de risco e verificar a seleção do respectivo nível de proteção para a estrutura, e uma notinha aqui. O documento acima mencionado só tem obrigatoriedade para os níveis de proteção 1 ou 2. Tá? Aqui entramos nos registros de ensaios. Tá? Aqui não havia o anel. Tá? Havia aqui apenas uma haste na qual utilizamos a medição de resistência de aterramento. Tá? Por sua vez, houve uma não conformidade, porque existiam conectores e as próprias hastes de aterramento em estado avançado de corrosão. Aqui utilizamos as técnicas aqui relacionadas a essa norma, citada lá em cima, qual foi o instrumento, tá, realizado, e uma tabelinha com as medições. Tá? Foi não conforme nesse caso, devido a vários parâmetros, uma resistência de aterramento um pouco elevada. Tá? Entramos aqui no subsistema de captação, no qual estava adequado, que tratava-se de uma antena, tá, de telecomunicações. O subsistema de descidas, ele tratava-se de descidas naturais. Tá? Aqui consideramos como ineficiente, porque embora essa captação seja natural, ainda existia condutores de descida externo, tá? E de uma forma não retilínea. Tá? Então, além de não haver essa necessidade, porque a própria SPDA isolado é natural, se adequava às condições prescritas pela norma, ainda existia um SPDA, uma descida instalada. Tá? Daqui da mesma forma, aqui nós temos a ordem. Tá? O que eu disser aqui nessa parte aqui de registro de não conformidades é o que irá seguir até as últimas. Tá? Então aqui é a ordem, que varia de acordo com esse item aqui. 7.3, temos o 7.1, que é sobre a descida, condutor de descida horizontal. Tá? Aqui o 7.3.1.1, que é o número das não conformidades dessa seção. Anomalia, tá? Que é a não conformidade propriamente dita, que você irá registrar aqui. O local onde tem isso aqui era uma estação de rádio, tá? Esse cliente. E aqui nós utilizamos o método GUT, né? É gravidade, urgência, tendência daquela não conformidade ou anomalia, assim como você utilizar a nomenclatura. E o risco, tá? Associado a isso aqui. Aqui foi o risco crítico. Tá? A origem dessa não conformidade, tá? Que é endógena. A causa provável, tá? Erro de execução da instalação. O prazo de manutenção do sistema, que pode ser item de manutenção preventiva ou imediato, tá? Assim como recomenda a NBR 5419/2015. E a medida saneadora ou medida de correção, tá? Como você achar melhor. Aqui sugerimos o tensionamento do condutor de descida, de modo a mantê-lo retilíneo, tá? Sem formação de curvas ou laços. Aqui consideramos que, devido ao subsistema de descida ser natural, não há a necessidade da utilização de condutores de descidas externos. Ok? Aqui vai seguindo, mais uma nova não conformidade. Aqui é um condutor de descida formando curvas. Tá? Aqui é o suporte guia que está quebrado, aqui é quase na base da antena. Aqui o percurso do condutor de descida inadequado. Tá? Aqui utilizamos essa setinha aqui para ilustrar. Anéis condutores horizontais aqui não se aplica, porque se aplicam apenas em SPDA quando possui captação e descida natural, tá? Em SPDAs estruturais.
Conexões de ensaio, aqui também não se aplica. Subsistema de aterramento, tá? Aqui referenciamos aqui a questão da corrosão, tá? E o que é que deve ser realizado para corrigir isso aqui. Hastes de aterramento estão próximas aqui à fossa, que isso aqui é uma fossa, que é um quintal aqui de uma casa, e existem aqui algumas hastes espalhadas por aqui. Tá? Quanto às equipotencializações, ó, as bases dessa estrutura aqui metálica, elas não estão interligadas entre si, como a norma recomenda. Tá? Não existe o BEP na instalação. Tá? Não existe DPS aqui na entrada, em nenhum quadro de distribuição. Tá? Ausência de BELs também, ó, porque nós temos algumas interligações aqui e a norma recomenda, nesse tipo de caso, a utilização de BELs. Tá? E aqui nós temos o nosso parecer técnico, tá? Ou o seu parecer técnico sobre essa avaliação, e iremos relatar o que foi encontrado, qual o nível de confiabilidade dessa proteção para a edificação, tá? Recomendando sempre que vale ressaltar que essa inspeção ou as correções sejam realizadas por empresas habilitadas junto ao CREA, tá? E especializadas na área de SPDA, para ao final das correções novamente serem verificados um novo relatório técnico atestando as correções, tá? Visando sempre proporcionar confiabilidade e segurança para a edificação, no ponto de vista de, primeiro, proteção de vida humana, tá? Em seguida, proteções estruturais, tá? Proteções estruturais da própria estrutura, proteção de sistemas elétricos e eletrônicos, né? E minimizar qualquer possibilidade de riscos de incêndio ou explosões. Ok? Então, isso é que gostaríamos de mostrar para você, esse relatório técnico, como fazer esse relatório técnico aqui na íntegra, seguindo as exigências da NBR 5419 de 2015. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você quiser ter acesso ao modelo desse relatório técnico de inspeção completo, podendo adaptá-lo para a sua necessidade, eu quero te convidar a conhecer o meu curso de inspeção e auditoria em SPDA. Um curso completo com conteúdos teóricos e práticos feito para ajudar você a se destacar profissionalmente, aumentando as suas possibilidades de obter excelentes oportunidades de emprego, aumentando o seu faturamento. Para saber mais sobre esse curso, é só clicar no link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Um abraço e fica com Deus.